Saudações, pessoal! Meu nome é Emanuele e minha PS é sobre ressonância em estruturas, com foco no amortecedor de massa sincronizado. Esse dispositivo é uma tecnologia da engenharia antissísmica, a qual tem o intuito de prevenir e amenizar desastres causados não só pelos abalos sísmicos, mas também pela força dos ventos. Aqui no Brasil, não há ocorrência frequente de terremotos, principalmente pelo fato de estar localizado bem no meio de uma placa tectônica, a sul-americana. Porém, os já ocorridos, como no caso do no Mato Grosso em 1955, que foi um dos maiores, com 6,2 graus de magnitude na escala Richter, inclusive sentido no Espírito Santo, foi devido às falhas geológicas presentes no território. Essas falhas, elas são rachaduras na placa, as quais podem provocar tremores de terra de baixa a média intensidade, ou deslizamentos para acomodação do solo. Aqui vocês podem ver que existem três tipos de falhas geológicas: a normal, a reversa e a transcorrente. Bom, aqui temos um mapa das falhas geológicas presentes no Brasil, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2010, constatando 48 falhas geológicas. Este daqui é um mapa de sismos do Brasil, demonstrando os tremores e suas intensidades já ocorridos no país, como podem ver as bolinhas vermelhas. E agora também vou mostrar para vocês um corte de uma reportagem de agosto de 2020 de um terremoto mais recente ocorrido na Bahia, de apenas 3,5 graus na escala Richter. Bom, numa escala global, o tremor mais forte já registrado foi no Chile, na década de 60, com 9,5 graus na escala Richter. Para entender o quão mais forte ele foi, a escala Richter ela é medida numa escala logarítmica, de 1 a 10, ou seja, os graus eles sobem exponencialmente. Então, esse terremoto ocorrido no Chile foi cerca de 1000 vezes mais intenso que o maior ocorrido no Brasil. Nessa imagem aqui, podemos ver também que terremotos abaixo do grau 2 aqui são praticamente indetectáveis por nós. Apenas aparelhos específicos, como o sismógrafo, os detectam. Outros grandes terremotos ocorridos no mundo também foram no Haiti. Essa imagem aqui é um registro dele. Foi em 2010, com 7 graus de magnitude, e que causou cerca de 300 mil mortes e deixou 1,5 milhão de desabrigados. E também no Japão, no ano seguinte, teve um com 8,9 graus, matando apenas, vamos dizer assim, apenas 15 mil pessoas. Devido, em comparação ao Haiti, o Japão é muito mais avançado tecnologicamente, principalmente na prevenção de terremotos. Aqui no GIF, é deste terremoto ocorrido no Japão. Aí vocês vão perguntar, tá, mas isso é um tsunami. Os tsunamis são consequências de terremotos também, devido aos tremores que formam as grandes ondas e causam os tsunamis. Enfim, falando então de tecnologias antissísmicas, o objetivo delas é contrariar os efeitos dinâmicos provocados pelo vento ou de origem sísmica e evitar o deslocamento excessivo do edifício que possa comprometer a sua integridade estrutural. Alguns exemplos Alguns exemplos aqui são a suspensão no alicerce, que, semelhante aos veículos, são amortecedores instalados na base dos prédios que absorvem os tremores causados por sismos, por exemplo. Em construções mais simples, eles são feitos de borracha mesmo, e em outras, são controlados eletronicamente, como é o caso do edifício Citigroup Center, o qual tem uma história bem interessante. Em torno de 4 meses após a sua inauguração, uma estudante de engenharia civil, Diane Hartley, fez um TCC sobre a obra e ela observou que havia alguns erros no projeto, que por conta da estrutura, como vocês podem ver, os pilares não são nos cantos do prédio, mas no meio das faces laterais. Por conta disso, o prédio não suportaria ventos de mais de 110 km por hora.
E com isso, ela passou a informação lá para os responsáveis, que corrigiram o problema no maior sigilo, porque a reportagem a respeito saiu apenas alguns anos depois. Tem um vídeo que dá mais informações sobre esse caso no YouTube, se vocês pesquisarem, que é muito interessante. E uma outra desvantagem desse tipo ainda de suspensão no alicerce é que tudo que liga o prédio ao chão, como escadas, rampas, necessitam de pequenas articulações para não serem afetadas pelos sismos. Bom, temos também as janelas, que são instaladas com uma armação de borracha ou plástico flexível, que é para evitar que os vidros quebrem durante os tremores. E em prédios menores, podem ser feitas paredes mais resistentes, com concreto armado, por exemplo, chamadas tecnicamente de shear walls. Por serem muito pesadas, elas exigem fundações muito fortes e não servem para altas construções. E também há amortecedores dentro das paredes, principalmente nos altos edifícios, no caso, que dessa forma tem-se uma estrutura mais flexível que dissipa os tremores e evitam que o prédio entre em ressonância, seja com sismos ou com fortes ventos. Essa imagem aqui é do edifício mais alto do Chile, se eu não me engano, que tem essa estrutura exposta. E, por último, temos o contrapeso, no qual eu me inspirei na realização deste trabalho. Ele é basicamente um pêndulo que compensa as oscilações causadas pelos ventos ou tremores, movendo-se no sentido contrário ao do edifício, ou seja, o princípio utilizado é o da inércia. Muito bem. Esse contrapeso, o qual eu falei brevemente, ele pode ser chamado de amortecedor de massa sintonizado, amortecedor sísmico ou amortecedor harmônico. Ele é utilizado em todos esses países descritos aqui e de diversas formas, mas o maior deles está instalado no prédio Taipei 101 e é o único em exposição ao público. Em 2015, ele já foi muito bem testado com a ocorrência de um tufão Salvador, esse daqui, com ventos de até 160 km por hora, classificado como categoria 3 numa escala que vai até 5. No GIF aqui, são imagens reais do momento em que o pêndulo chegou a se deslocar por mais de 1 metro. Aqui, algumas especificações do amortecedor instalado no Taipei 101. Essa bola do pêndulo, ela é feita com a união de 41 placas de aço, cada uma com 12,5 cm de espessura. Ela pesa 660 toneladas e tem 5,5 metros de diâmetro, suspensa por 16 cabos de aço e 8 amortecedores hidráulicos, os quais a impedem de colidir contra o edifício. Muito bem. Mudando um pouco o foco, as pontes, elas são um caso clássico para falar sobre ressonância também. O mais famoso caso é o da ponte de Tacoma, inaugurada em 1940 e teve o seu colapso apenas 4 meses depois, com ventos de apenas 65 km por hora. Além de os ventos eles atingiram a frequência natural da ponte. E, além disso, um dos principais problemas também foi sua aerodinâmica. E, então, foi resolvida nas construções de pontes futuras, como a ponte de Sèvres. Aqui, se vocês podem ver, a aerodinâmica dessa ponte, para que os ventos passassem por ela sem fazê-la oscilar demais. E também, não só nas gringas tiveram esses acontecimentos, mas também aqui no Brasil. A ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como a Ponte Rio-Niterói, ela era fechada quando ocorriam ventos de mais de 70 km por hora. A partir de 2004, a administração da ponte resolveu esse problema das oscilações, em virtude do vento, instalando atenuadores dinâmicos sincronizados, que são esses aqui, que também funcionam com o princípio da inércia. Eles compensam o movimento da onda, da ponte. Outro caso curioso é o da Ponte do Milênio, inaugurada em 2000. Apenas 2 dias após a inauguração, o caminhar das pessoas atravessando a ponte ocasionou a ressonância. O fato da sincronização espontânea no ritmo dos passos das pessoas fez com que atingisse a frequência natural da ponte, fazendo-a oscilar. Essa sincronização espontânea é uma característica do ser humano também, de sincronizar espontaneamente. Por exemplo, algumas mulheres que convivem muito tempo juntas tendem a sincronizar os seus períodos menstruais.
Também tem o fato de que se você coloca 2 pêndulos próximos um do outro, eles vão tender a se sincronizar. Outro fato também é dos vagalumes, que se você parar para observar em uma noite escura, numa árvore que tenha muitos vagalumes, eles vão tender a piscar, juntos. Se um vagalume chegar perto de outros, eles vão tender a sincronizar o seu pisca. Tem muitos estudos sobre isso, muito interessante também. Mas enfim, voltando, os engenheiros corrigiram o problema dessa ponte, adaptando a estrutura com 37 amortecedores de dissipação de energia para controlar o movimento horizontal e outros 52 amortecedores inerciais para controlar o movimento vertical, que a ponte também acaba fazendo. Ela não teve nenhum problema significativo de oscilação desde que ela foi reaberta 2 anos depois, em 2002. Mas outra curiosidade é que uma versão fictícia da ponte foi destruída por saqueadores de comensais da morte, num filme do Harry Potter de 2009, se eu não me engano. Bom, agora vamos definitivamente para o conteúdo da disciplina. Ondas sísmicas e ressonância. As ondas sísmicas podem ser internas ou superficiais. As internas têm origem no hipocentro e elas propagam-se no interior da Terra em ondas primárias e secundárias, ou ondas P e S. As ondas P têm maior velocidade de propagação e exercem forças compressivas e distensivas nos materiais. Essa daqui. Paralelos à direção de propagação. E também elas se propagam em meios sólidos, líquidos e gasosos. Enquanto as ondas S, elas são mais lentas que as P e exercem forças perpendiculares à propagação e se propagam somente em meios sólidos. As ondas superficiais, que são as que causam mais estragos, elas são formadas a partir das ondas internas e podem ser classificadas como ondas Love e ondas de Rayleigh. As ondas L só se propagam em meios sólidos e à superfície, provocam torção dos materiais num efeito zigue-zague, e as partículas vibram horizontalmente, fazendo um ângulo reto com a direção da propagação da onda. Enquanto as ondas R, elas propagam-se em meios sólidos e líquidos, e as partículas descrevem um movimento elíptico num plano perpendicular à direção da onda. Aqui tem um GIF que demonstra bem as ondas. Não consigo aproximar ele. Mas, quanto maior a rigidez dos materiais, maior a velocidade de propagação das ondas sísmicas. Aqui é a fórmula para o cálculo da magnitude dos tremores, sendo a amplitude, a maior amplitude das ondas registrado pelo sismógrafo, e o ΔT é o tempo entre a primeira onda P e a primeira onda S. Aqui, como vocês podem ver, o ΔT e a amplitude. Mas outra forma mais simples de calcular a magnitude na escala Richter é traçando 3 retas verticais, sendo a do meio a magnitude e nas laterais a amplitude e o tempo, sendo os mesmos dados utilizados na fórmula. Traça-se uma reta ligando o valor do tempo e da amplitude, e onde ela cruzar na linha do meio será a sua magnitude. Falando de ressonância agora, ela nada mais é do que quando uma força externa aplicada atinge a mesma frequência natural de um objeto, a qual todos os objetos têm, basicamente, inclusive construções. Como eu citei anteriormente, até mesmo o caminhar sincronizado de um grande número de pessoas pode causar ressonância, pois atingiu a frequência natural da ponte do milênio. Nisso, entram os amortecedores, os quais compensam as oscilações causadas, ao invés de aumentá-las. Neste gráfico, tem uma demonstração de baixo, médio e alto amortecimento, o quanto diminui a amplitude de uma onda. Nisso também há o cálculo do coeficiente de amortecimento, que é calculado usando o ln da divisão das duas maiores amplitudes, como podem ver aqui. Aqui também tem um exemplo da conta do coeficiente de amortecimento. Eu vou falar mais sobre em seguida. Bom, agora apresento a vocês o experimento em si. A minha tentativa foi de demonstrar a diferença que faz um amortecedor de massa sintonizado em uma estrutura.
Como vocês podem ver, dentre a expectativa e realidades, ele não deu muito certo. E eu vou explicar o porquê, além de apresentar o que era para ter sido. Há um canal no YouTube chamado Practical Engineering, que realizou o experimento usando inclusive Arduino. Primeiramente, o autor do vídeo ele encontrou a frequência natural da estrutura construída, para então deixar o pêndulo na altura necessária para que coincidissem as frequências, pois a frequência de um pêndulo depende de seu comprimento, conforme visto em aula. Como eu mencionei anteriormente, outro ponto importante é a razão de amortecimento, que determina a rapidez com que a amplitude decai no sistema oscilatório. Se o pêndulo fica muito frouxo, ao invés de amortecer as movimentações da estrutura, ele acaba devolvendo a energia cinética para ela, e ambos a trocam como se fosse uma batata quente, ao invés de absorvê-la. Para evitar isso, o autor do experimento deu uma apertada no parafuso do pêndulo para que ele ficasse mais firme. Esse foi um dos problemas que eu encontrei ao realizar o experimento, pois não tive acesso aos materiais ideais para construir. O primeiro aqui que eu fiz foi só um protótipo para ver se iria dar certo mesmo esse experimento. Dá para ver uma diferença aqui nos GIFs, na oscilação dos dois, mas eu realizei ele totalmente errado. Foi só algo para ver como funcionava mesmo. Já no segundo, eu construí corrigindo alguns detalhes observados, e eu acredito que com mais tempo e dedicação, um terceiro experimento teria dado certo. Mas enfim, o autor do experimento ele fez o uso do Arduino para montar os gráficos de ondas, que são esses daqui, enquanto eu utilizei o software Tracker. Esse daqui eu fiz para o segundo só, e eu descobri apenas a frequência dele, se eu não me engano deu 1, fazendo o cálculo. Mas eu não pude prosseguir com o experimento, porque eu tive o problema com que o pêndulo não amorteceu a estrutura como deveria. Mas, pelo gráfico, a partir do período aqui das ondas, é possível descobrir a frequência natural das estruturas e também fazer a comparação do quanto a estrutura oscila com e sem o pêndulo, que aqui é sem o pêndulo e aqui é com o pêndulo. Aqui dá para, não sei se vai dar para visualizar bem, que essa é a comparação do quanto a amplitude da onda caiu em comparação sem o pêndulo, está aqui no fundo, e aqui é com o pêndulo. Da primeira e mais alta amplitude para a segunda, teve um decaimento de 39%, e da segunda para a terceira, mais 47% de decaimento. Até que parasse, finalmente, como demonstra estes GIFs aqui também. Bom, aqui temos o cálculo do coeficiente de amortecimento, que o autor do experimento fez também, para corrigir o problema da troca de energia, vamos dizer, como pode ser observado aqui. Mas no mais, seria isso. E aqui são as minhas referências. Obrigada por assistirem até aqui. Bons estudos para vocês, boa sorte e até mais.